Durante muito tempo, a ideia de atração foi tratada como um problema de método. Fazer pedidos mais claros, repetir frases positivas, ajustar comportamentos visíveis, controlar pensamentos. Ainda assim, mesmo quando tudo isso é feito com disciplina, os resultados costumam ser instáveis, inconsistentes ou simplesmente ausentes. Há um cansaço silencioso nesse processo, como se algo essencial estivesse sempre escapando, apesar do esforço contínuo. Quanto mais se tenta atrair, mais evidente se torna uma distância interna entre quem se é agora e a realidade que se deseja viver. O paradoxo é que quase ninguém questiona essa distância. Ela é aceita como normal. Aprende-se a conviver com a sensação de estar sempre em preparação, sempre em ajuste, sempre tentando chegar a algum lugar futuro. Nesse cenário, o desejo vira motor, mas também vira denúncia. Ele revela o tempo todo um estado de ausência. E talvez seja exatamente aí que a lógica da atração comece a se inverter, porque se a realidade respondesse apenas ao que se quer conscientemente, bastaria querer melhor, querer mais forte, querer com mais convicção. Mas a experiência prática mostra outra coisa. Pessoas que desejam pouco, mas são inteiras no que são, costumam viver realidades mais coerentes do que aquelas que desejam intensamente, sem nunca se sentirem completas. Isso sugere que a causa não está no pedido, mas no lugar interno de onde o pedido nasce. Antes de falar sobre técnicas, esforço ou intenção, então é preciso olhar para algo mais básico e mais desconfortável: o nível de identidade a partir do qual a vida está sendo vivida. Porque talvez a realidade não esteja respondendo ao que você quer, mas ao que você está sendo sem perceber. O erro mais comum quando se fala em atração é acreditar que a mudança começa do lado de fora. A maioria das pessoas tenta ajustar comportamentos, repetir frases, aplicar técnicas, melhorar a forma como se apresenta ao mundo, como se a realidade respondesse diretamente a esses movimentos visíveis. Quando algo não funciona, a conclusão quase sempre é a mesma: falta insistência, falta disciplina, falta fazer do jeito certo. Poucos percebem que, mesmo enquanto aplicam tudo isso, continuam operando a partir da mesma identidade de antes. Nesse nível, a tentativa de atrair se torna apenas uma extensão do mesmo estado interno que gerou a insatisfação inicial. A pessoa age diferente, fala diferente, pensa diferente. Menos, mas continua se sentindo a mesma. O mundo, por sua vez, responde não ao esforço recente, mas à posição interna que permanece estável. É por isso que muitas mudanças parecem artificiais, cansativas ou difíceis de sustentar. Elas não brotam de quem se é, mas de quem se tenta ser. Esse movimento cria um ciclo silencioso de frustração. Quanto mais se tenta compensar externamente, mais se reforça internamente a sensação de que algo está faltando. A atração, nesse caso, não falha por falta de técnica, mas porque está sendo buscada no nível errado. E, enquanto esse ponto não é visto com clareza, todo esforço tende a girar em torno do mesmo eixo, o que nos leva a uma distinção ainda mais delicada entre desejar algo e, de fato, viver a partir de um estado que já o comporta. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e habitar o estado de quem naturalmente vive aquela realidade. O desejo, na maioria das vezes, nasce de uma percepção interna de ausência. Algo falta agora e, por isso, é projetado para o futuro. Mesmo quando o desejo é legítimo, ele carrega consigo uma mensagem silenciosa sobre identidade menos a de que ainda não se é aquilo que se busca. A consciência, por sua vez, não responde à intensidade do querer, mas à posição interna que se sustenta ao longo do tempo. Quando o desejo se torna excessivo, ele deixa de ser um impulso criativo e passa a funcionar como um lembrete constante de distância. A mente se ocupa com o objeto desejado, mas o estado interno permanece o de alguém que espera, que depende,
que aguarda uma mudança externa para se sentir completo. Nesse cenário, a realidade tende a confirmar exatamente isso. A experiência de espera, não por punição ou falha moral, mas por coerência estrutural. O estado, ao contrário, não se anuncia. Ele se manifesta na forma como se decide, como se percebe oportunidades, como se reage às mesmas situações de sempre. Quando alguém opera a partir de um estado assumido, a vida não precisa ser forçada. Ela começa a se organizar ao redor dessa identidade de maneira quase invisível. É por isso que compreender essa diferença não é um exercício conceitual, mas um ponto de virada. Enquanto se desejar a partir da falta, cria-se repetição. Quando se vive a partir do ser, cria-se inevitabilidade. A autoimagem é uma das forças mais subestimadas na construção da realidade pessoal, justamente porque ela não costuma ser consciente. Trata-se da forma como alguém se percebe quando não está tentando mudar nada. A sensação íntima de valor, capacidade, pertencimento e merecimento que opera em segundo plano. Essa imagem interna não precisa ser afirmada em palavras para agir. Ela já orienta, de forma automática, quais oportunidades parecem acessíveis, quais relações se formam com naturalidade e quais situações tendem a se repetir. Quando a autoimagem é limitada, o mundo se ajusta a essa limitação sem resistência. Pessoas, convites e possibilidades que exigiriam outra identidade simplesmente não se sustentam, não por sabotagem deliberada, mas por incoerência interna. Ao mesmo tempo, experiências que confirmam essa percepção de si continuam surgindo, reforçando a sensação de que a vida é assim mesmo. A consciência, nesse nível, não debate nem argumenta, menos ela apenas reconhece e reproduz aquilo que já foi aceito como verdade sobre quem se é. O aspecto mais delicado é que quase ninguém questiona essa imagem de base. Tenta-se mudar resultados, relações ou circunstâncias sem tocar no ponto de origem que organiza tudo isso. Enquanto a autoimagem permanece intacta, qualquer tentativa de atração tende a operar como exceção temporária, não como novo padrão. Ver isso com clareza desloca o foco da busca externa para um trabalho mais silencioso e mais decisivo: o alinhamento entre quem se acredita ser e a realidade que se vive, o que nos conduz diretamente ao tema da coerência interna. Existe um campo silencioso onde pensamento, emoção e identidade precisam conversar entre si para que a experiência de vida flua com naturalidade. Quando esses níveis estão desalinhados, a realidade costuma responder com fricção, atrasos recorrentes, relações confusas, decisões que parecem custar mais energia do que deveriam, não porque algo esteja dando errado, mas porque há uma incoerência interna sendo expressa externamente. A consciência percebe essa discrepância antes mesmo que ela seja nomeada, e o mundo funciona como superfície de ajuste. Quando alguém pensa de um jeito, sente de outro e se percebe de um terceiro, a ação se torna fragmentada. Há esforço, mas pouca continuidade. Há intenção, mas pouca sustentação. Nesse estado, até conquistas podem parecer vazias, porque não se integram ao senso de quem se é. A realidade responde refletindo essa divisão. Nada se estabiliza completamente. Tudo exige manutenção constante. A fricção externa é apenas o eco de um campo interno que ainda não encontrou eixo. Por outro lado, quando pensamento, emoção e identidade entram em coerência, a experiência muda de qualidade. Não há euforia, nem garantias mágicas. Há fluidez. Decisões se tornam mais simples, encontros mais orgânicos, oportunidades mais naturais. A vida começa a responder sem ruído porque não há conflito interno pedindo correção. Esse alinhamento não é produzido à força. Ele emerge quando a identidade deixa de ser contraditória menos, e é exatamente aí que muitas tentativas populares de programação mental começam a falhar. Repetir afirmações costuma falhar porque atua apenas na superfície da mente consciente,
enquanto a realidade responde ao que já foi aceito como verdade no nível mais profundo da identidade. A pessoa pode afirmar algo dezenas de vezes por dia, mas se essa afirmação contradiz a autoimagem vigente, ela não se integra. Em vez de criar mudança, gera um atrito interno sutil, quase imperceptível, que a consciência reconhece imediatamente como incoerência. Nesse cenário, a mente racional tenta convencer, enquanto o inconsciente simplesmente observa. E o inconsciente não se move por argumentos ou repetições mecânicas. Ele responde apenas ao que é sentido como real, familiar e consistente. Quando uma afirmação entra em conflito com aquilo que alguém acredita ser, ela não se instala, menos ela é rejeitada silenciosamente. Por isso, muitas pessoas relatam cansaço, irritação ou descrença após longos períodos de prática. O esforço revela a distância entre o discurso e o estado interno. A afirmação, então, passa a funcionar como sintoma, não como solução. Ela evidencia o lugar de onde se está operando, em vez de transformá-lo. Sem uma mudança no nível da identidade, repetir frases se torna apenas mais uma tentativa de empurrar a realidade a partir do mesmo ponto de origem. Ver isso com clareza não invalida a linguagem ou a intenção consciente, mas recoloca cada ferramenta no seu devido lugar, preparando o terreno para uma compreensão mais profunda sobre o que realmente transforma a identidade. A virada real não acontece quando alguém se esforça mais para se tornar algo no futuro, mas quando deixa de operar a partir da identidade que sustenta a espera. Forçar uma identidade é, no fundo, admitir que ela ainda não foi integrada. A consciência percebe esse esforço como tentativa, não como estado, e a realidade responde mantendo a distância entre quem se é agora e o que se quer viver. É por isso que tantas mudanças parecem artificiais ou cansativas. Elas exigem manutenção constante, porque não brotam de um lugar estável. Assumir uma identidade é diferente. Não envolve tensão, nem performance, nem convencimento interno. Trata-se de um deslocamento silencioso de posição. A pessoa passa a se orientar a partir de um novo ponto de referência interno, mesmo que o mundo ainda não tenha se reorganizado completamente. As decisões mudam, as escolhas se ajustam. O comportamento se transforma sem esforço deliberado, porque agora há coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se é. Quando essa assunção acontece, o futuro deixa de ser o lugar da promessa e o presente passa a ser o campo da expressão. Não se trata de negar a realidade atual, mas de deixar de se definir por ela. A identidade deixa de ser algo a ser alcançado e passa a ser algo a partir do qual se vive. Esse movimento não chama atenção, não gera espetáculo menos, mas ele altera profundamente a forma como o mundo responde, abrindo espaço para entender o papel do ambiente como espelho impessoal desse estado interno. O mundo funciona menos como um juiz pessoal e mais como um espelho impessoal do estado que se sustenta internamente. Pessoas, situações e eventos não respondem ao discurso consciente sobre o que se deseja, mas à identidade que opera de forma consistente no fundo da experiência. Isso explica por que certos padrões parecem se repetir independentemente de contexto. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas a dinâmica essencial permanece. A consciência não seleciona experiências com base em mérito ou intenção declarada, e sim por afinidade estrutural. Quando alguém se percebe de um determinado modo, esse modo passa a organizar silenciosamente o campo de possibilidades ao redor. Algumas portas parecem sempre abertas, outras nunca aparecem, e isso não acontece por acaso. O espelho não interpreta, não julga, não premia menos. Ele apenas reflete. E quanto mais estável o estado interno, mais previsível se torna a resposta do mundo. Não como destino fixo, mas como coerência contínua.
O aspecto mais desafiador dessa ideia é que ela devolve a responsabilidade sem acusação. Se o mundo reflete o estado, então não há vilões externos a combater, nem técnicas milagrosas a aplicar. Há apenas a necessidade de observar com honestidade o lugar interno a partir do qual se vive. Esse reconhecimento não exige culpa nem esforço heróico, mas uma disposição para parar de negociar com os efeitos e começar a lidar com a causa, menos o que prepara o terreno para a pergunta mais decisiva de todas. Talvez a pergunta mais transformadora não seja como eu atraio isso, mas quem eu preciso estar sendo para que isso se torne inevitável. Essa mudança de foco desloca a atenção do método para a identidade, do esforço para a posição interna. Em vez de buscar estratégias para convencer a realidade, começa-se a observar o estado que está sendo sustentado quando ninguém está tentando mudar nada. É uma pergunta desconfortável porque não oferece atalhos nem respostas prontas. Quando essa investigação é feita com honestidade, percebe-se que muitas escolhas diárias já revelam a identidade em operação, o que se tolera, o que se evita, o que se aceita como normal. A consciência se expressa mais nesses microajustes do que em grandes declarações de intenção. O mundo responde a esse conjunto silencioso de sinais, não ao desejo verbalizado ocasionalmente. Essa pergunta não exige uma resposta imediata, porque ela não é intelectual. Ela funciona como um ponto de observação contínuo que acompanha decisões, reações e interpretações ao longo do tempo. À medida que essa atenção amadurece, a atração deixa de ser um objetivo distante e passa a ser consequência natural do estado assumido. E quando isso acontece, a realidade começa a se organizar de forma tão coerente que a antiga pergunta sobre como atrair perde completamente o sentido. Ao longo de todo esse percurso, fica cada vez mais claro que a realidade não responde ao esforço isolado nem ao desejo declarado, mas ao estado interno que se sustenta com constância. A identidade não é um conceito abstrato. Ela se manifesta na forma como se vive o cotidiano, como se interpreta o silêncio, como se reage ao que não sai como esperado. Quando isso é visto, a busca por atração externa perde força, porque a atenção retorna ao único ponto realmente acessível, a própria consciência. Essa mudança não pede pressa nem dramatização. Ela começa com uma observação simples e honesta sobre quem se está sendo antes de qualquer tentativa de mudança. Não se trata de corrigir a si mesmo, mas de reconhecer o estado que já está operando. A partir desse reconhecimento, ajustes começam a acontecer de forma mais orgânica, sem violência interna ou esforço contínuo. Talvez o convite mais prático seja esse: observar, nos próximos dias, não o que você quer mudar na sua vida, mas o lugar interno, a partir do qual você tem vivido cada situação. O mundo continuará respondendo menos à questão é a quê. Se esse tipo de investigação faz sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, não para encontrar respostas prontas, mas para acompanhar reflexões que permanecem abertas e exigem presença, não técnica.